bem-vindos ao Seminário Música e Educação. E eu começo a minha fala fazendo uma pergunta para todos os profs, os alunos que estão, todo mundo que está nos assistindo. Vocês ouviram música nesse período de isolamento? Nessa última semana, se envolveram com música no seu dia a dia? Eu imagino que sim, né? Porque é só a gente entrar nas nossas redes sociais, vem uma chuva de divulgação de live, de apresentação, de shows. Então, ou seja, a linguagem musical faz parte do nosso dia a dia, né? A música faz parte do nosso cotidiano. Então, hoje, especificamente, eu quero que a gente pense, e na escola? Como que está a música na sala de aula do pedagogo? A linguagem musical está fazendo parte dessas aulas, né? E quero que a gente pense o que influencia, quais são os fatores que influenciam a música estar presente ou não estar presente na sala de aula do pedagogo. Então, pensando nisso, hoje eu vou apresentar para vocês alguns aspectos que influenciam esse envolvimento do pedagogo com a educação musical. E para isso, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação comigo. Imaginem que a gente somos todos professores de uma escola, né? Estamos no início de dezembro, começou a aparecer nos corredores da escola decorações natalinas, e a coordenação nos chama para uma reunião. Então, chama todos os professores pedagogos da escola para uma reunião. E diz o seguinte: pessoal, quero que vocês preparem uma apresentação musical para a festa de fim de ano. Nessa hora, a prof do primeiro ano já começa a sentir mal, começa a tremer, e ela começa a lembrar da confusão que foi para ela conseguir fazer os alunos dela cantarem o Trem-Bala no final do ano passado, né? Então, ela lembra daqueles alunos que choravam, que não queriam participar, mas que tinham que participar, né? Que ela teve que fazer, por quê? Os pais queriam ver. Ela lembra que no momento da apresentação, as crianças esqueceram coreografia, esqueceram as letras, e ela lembra, ela começa a reviver aquele momento e começa a lembrar de toda aquela sensação ruim que sentiu e pensou assim, não, eu não consigo organizar, eu não consigo me envolver com essa atividade musical, né? Então, ela lembra desse momento de frustração com essa atividade musical, e quando começam a organizar quem que vai planejar essa apresentação, essa professora já começa a ir para trás, já começa a se esconder atrás dos colegas e pensa, não, de novo não, deixa para outro. Nessa mesma reunião, a prof do segundo ano, ela se adianta e diz, não, pessoal, podem deixar que eu organizo. Eu lembro, ano passado eu tive dificuldades, eu e meus alunos passamos por alguns perrengues, mas no fim deu tudo certo. A gente conseguiu cantar, a gente se divertiu nos ensaios, eu consegui organizar. Então eu me sinto segura, eu acho que eu consigo dar conta, podem deixar comigo. Para vocês terem imaginar melhor quem são essas professoras da nossa história, as duas professoras tiveram a mesma formação. Então, elas são formadas no mesmo curso de pedagogia e são privilegiadas porque esse curso de pedagogia tem disciplinas de educação musical. Então, elas tinham a mesma formação, elas tiveram a formação musical. Por que será, então, que é tão diferente, né, essa relação, esse relacionamento com essa atividade musical de uma professora e de outra? Quais são os aspectos, né, que influenciam e fazem tanta diferença nesse envolvimento que o pedagogo vai ter com a música? Para pensar nisso, a gente poderia pensar em diversos motivos, né? Desde envolvimento com a música antes, enfim, são vários motivos que poderiam explicar essa diferença de envolvimento com as professoras. Mas o foco da nossa conversa hoje vai ser as crenças de autoeficácia, né? Então, o que é isso? Que conceito é esse, crenças de autoeficácia? Vocês podem acompanhar comigo, né? Crenças de alguém em sua capacidade em organizar
e executar cursos de ação requeridos para produzir certas realizações. Então, nesse exemplo dessa história que a gente imaginou, a gente tem duas professoras com crenças de autoeficácia distintas, né? Uma professora que se sente capaz de se envolver com essa atividade musical, ela tem uma crença de autoeficácia elevada com relação à música, e a outra professora que não, que ela prefere se afastar, né? Ela teve uma experiência que não foi positiva. Então, ela demonstra nesse exemplo uma crença de autoeficácia mais baixa com relação à música. Para a gente entender melhor esse conceito, né, que é o conceito que vai guiar a nossa conversa hoje, e perceber a importância que essas crenças de autoeficácia vão ter no envolvimento que o pedagogo vai ter com a música, vamos primeiro pensar na prática docente desse professor, né? O pedagogo, aqui imagino, né, que temos diversas professoras pedagogas, professores pedagogos, alunos em formação. Então, todo mundo sabe, né, que o pedagogo é um professor que vai trabalhar com diversas áreas do conhecimento. Então, de forma interdisciplinar, pensando nos diferentes níveis, né, de desenvolvimento dos alunos, ele vai envolver na sua docência a matemática, o português, as ciências, a educação física, as artes, a música, né? Então, é um professor que vai trabalhar com diversas áreas do conhecimento na sua docência. Mas pergunto para vocês, né? E quem já está na escola, quem já está trabalhando, quero que pensem comigo nessa questão. Será que esse professor pedagogo, ele se sente da mesma forma com relação a todas as áreas do conhecimento? Né? Ele se sente seguro para trabalhar com todas as áreas de uma mesma maneira? Se a gente tomar como referência a teoria social cognitiva, que é uma teoria da área da psicologia, a gente vai compreender que não. Esse professor não vai se sentir da mesma forma para organizar processos de ensino para todas as áreas, né? Então, a sua percepção de autoeficácia varia com relação a essas áreas. Por exemplo, um professor pode se sentir super capaz, super seguro de trabalhar com processos, com o ensino de matemática, né? Então, esse professor tem uma crença de autoeficácia elevada para o ensino de matemática. Mas esse mesmo professor, por outro lado, pode, ao mesmo tempo que se sente seguro com a matemática, pode se sentir inseguro, né? Não ter tanta confiança para trabalhar com alfabetização, né? Então, isso para a gente entender inicialmente que essas crenças de autoeficácia, no contexto do trabalho do professor pedagogo, elas não são uniformes, elas variam dependendo da área de conhecimento. E esse nível de crença de autoeficácia, né, esse nível de percepção da minha possibilidade, o nível de confiança que eu sinto para trabalhar com determinada área do conhecimento, vai influenciar o meu comportamento, a minha atitude, o meu envolvimento com relação àquela área. Albert Bandura, psicólogo vivo, né, que é o psicólogo que autor dessa teoria, autor da teoria das crenças de autoeficácia, ele menciona sobre isso. E ele diz o seguinte, podem acompanhar comigo no slide. A menos que as pessoas acreditem que podem produzir os resultados que desejam e prevenir os resultados prejudiciais por meio de seus atos, elas terão pouco incentivo para agir ou perseverar frente a dificuldades. Ou seja, né, gente, agora vamos então pegar esse conceito, pegar essas ideias e trazer para a nossa reflexão com relação ao pedagogo e educação musical. Se o pedagogo não se sentir capaz de organizar os processos de ensino envolvendo conteúdos musicais, ele não vai ter motivação para continuar, para tentar superar dificuldades que ele vai encontrar, né, nesse caminho de docência. Ou seja, crenças de autoeficácia mais baixas, se o professor tem crenças de autoeficácia baixas, ele não acredita que ele pode, isso vai influenciar a forma como ele se relaciona com essa área.
que é o exemplo, né, da história que a gente imaginou. A professora do primeiro ano, né, nessa nossa história fictícia, ela tinha uma crença de autoeficácia baixa, e isso afetou o comportamento dela. No momento que ela pôde tentar, vamos dizer, escapar de ter que se envolver com a apresentação musical, com essa atividade, ela preferiu deixar para outro, né? Então, não enfrentando essas dificuldades, não é para mim, não consigo. Então, né, exemplo claro de uma crença de autoeficácia baixa com relação à música. Mas se são tão importantes, né, e influenciam o trabalho do professor, é importante também a gente conhecer como que se formam essas crenças, né, porque é uma característica que vai influenciar o trabalho docente. E é claro, aqui a gente está falando do trabalho com música, mas influencia todos os aspectos da docência, e como eu falei, vai influenciar o comportamento dele com todas as áreas do conhecimento. Então, existem 4 tipos de fontes, né, de crenças de autoeficácia. Experiência direta, experiência vicária, persuasão social e estados físicos e emocionais. O que é isso? A experiência direta, né, é o que a gente exemplificou na história que nós imaginamos no início da minha fala, né? Quando eu tenho uma experiência com determinada atividade, com determinada tarefa, e eu tenho um resultado positivo, eu vi, né, deu certo, consegui, esse retorno positivo, esse resultado positivo, tende a aumentar a minha crença de autoeficácia, né? Eu sinto, viu, eu consigo. Por outro lado, se eu tenho uma experiência que não funciona muito bem, não dá certo, enfim, né, eu não chego no resultado que eu gostaria, isso pode afetar negativamente a minha crença de autoeficácia. Então, uma das fontes mais importantes, né, que contribuem para a construção dessa minha crença é a experiência direta que eu tenho. Né? Experiências positivas tendem a aumentar a crença, experiências negativas tendem a diminuir essas crenças. Segundo tipo de fonte é a experiência vicária. O que é isso? É quando eu observo outras pessoas fazendo. Então, vamos pensar o seguinte, imaginem que eu, né, sou professora e eu vejo a pedagoga da outra turma realizando atividades musicais, conseguindo fazer atividades pedagógico-musicais com a turma dela e tendo resultados positivos. Eu estou vendo ela conseguir fazer. E eu me identifico com ela, né? A gente tem uma formação semelhante, enfim. Se eu me identifico com essa pessoa que eu estou observando e eu vejo ela conseguir fazer, eu posso pensar, se ela conseguiu, eu posso conseguir também. Então, as crenças de autoeficácia, elas são influenciadas não só pelas nossas próprias experiências. Eu observar uma pessoa que eu tenho identificação, isso também contribui para aumentar ou diminuir a minha crença de autoeficácia, né? Dependendo do resultado dessa experiência que eu estou observando. A terceira fonte, persuasão social, está relacionada aos julgamentos verbais, né, que a gente vai receber como feedback, né, do nosso desempenho de determinada atividade ou tarefa. Esse julgamento vai ter maior impacto se essa pessoa que estiver dando esse julgamento, esse comentário, for alguém importante, né? Então, professores, pais, esse feedback que dá, ele vai se tornar importante e vai poder influenciar as crenças de autoeficácia. Então, aqui eu já quero, né, fazer salientar, né, isso, porque isso é muito importante quando a gente pensa na docência, né? É muito importante os professores terem essa consciência de que o retorno que a gente, enquanto professor, dá para os nossos alunos, o que a gente fala para os nossos alunos durante esse processo de aprendizagem vai influenciar como eles se sentem, vai influenciar a crença dele, né, a sua crença de eficácia, de autoeficácia, com relação àquela atividade, né? Então, persuasões positivas, comentários positivos, comentários incentivadores podem, né, ampliar as crenças de autoeficácia desse aluno, né? Nós pensando aqui no caso professor e aluno e comentários que o professor pode fazer
nesse processo de aprendizagem. E persuasões negativas, né, comentários negativos, podem acabar frustrando e diminuindo essas crenças. Então, isso é muito importante para a gente ter noção, né, que aquilo que a gente fala para o nosso aluno pode estar afetando, né, pode estar contribuindo com a percepção que ele vai ter de capacidade para determinada tarefa, né, que é a que a gente vai estar avaliando e comentando. Por fim, né, a gente constrói as nossas crenças de autoeficácia também através dos estados físicos e emocionais. O que é isso? Antes de fazer uma tarefa ou durante uma execução de uma atividade, uma tarefa, né, se eu começo a observar que eu estou sentindo emoções negativas, sensações tanto físicas quanto emocionais, né? Tô tremendo, tô suando, tô com frio na barriga, assim, uma sensação ruim. Toda essa sensação, né, esses estados físicos e emocionais podem indicar uma diminuição na minha crença, né? Eu posso acreditar, não, eu tô me sentindo tão mal, eu não consigo. Então, essa sensação que a gente tem, né, antes ou durante uma atividade, também contribui com a nossa percepção de quão capaz nós somos para realizar aquela atividade. Isso também, né, é importante para a gente, enquanto professor, pensar, porque se a gente tentar promover, né, então, o bem-estar e tentar reduzir esses estados emocionais negativos nesse processo de ensino e aprendizagem, a gente pode ampliar as crenças de autoeficácia dos nossos alunos. Então, até aqui, o que a gente está vendo, né? A importância e a relação que as crenças de autoeficácia têm com a docência. Na minha pesquisa de doutorado, né, eu investiguei sobre isso e eu quero conversar com vocês, apresentar para vocês algumas relações que as crenças de autoeficácia têm com relação à docência, né? Aspectos que são afetados por essas crenças de autoeficácia, ou baixas ou elevadas. E depois nós vamos entrar especificamente que relação que essas crenças têm com a educação musical. Então, as teorias, né, os teóricos, os estudiosos, pesquisadores que estudam as crenças de autoeficácia docente, percebem que professores que têm uma crença de autoeficácia docente elevada, né, então eles exibem um grande nível de planejamento e organização, escolhendo estratégias mais adequadas aos alunos. Esse professor com uma crença de autoeficácia elevada, ele vai atuar persistentemente com aquele aluno que apresenta dificuldade, né? Então, o aluno não conseguiu aprender de uma forma, deixa eu encontrar outras formas, outras estratégias. É um professor que vai estar sempre buscando, né? Ok, encontrou dificuldade com um método, deixa eu buscar outro, né? Então, vai ser aberto a novas ideias, a experimentar novos métodos, sempre inovando, né, assim, buscando alternativas. Ele se depara com dificuldades, ele vai tentar encontrar soluções para aquela dificuldade. Por outro lado, né, professores que têm uma baixa autoeficácia docente, eles tendem a apresentar uma visão de tutela dos alunos, né, uma visão pessimista da motivação dos alunos, muito controle, né, sem querer tanto essa ampliação de métodos. Não, eu sei fazer assim, eu consigo fazer assim, eu controlo assim. Então, muito controle dos alunos, né, sanções negativas para os alunos estudar, toda essa questão de, né, por quê? Para não fugir daquela zona, vamos dizer assim, né, da zona de conforto. Não, isso aqui eu sei fazer, assim funciona, então me obedeçam para fazer assim. Se tu não aprendeu assim, então tu te vira para aprender de alguma forma, né? Então, tem mais dificuldade de se envolver, de buscar, né? Então, tenta evitar essas dificuldades, mantendo esse ensino sempre com o mesmo método, né? Com essa relação mais controladora com os alunos. E a gente viu, então, né, que essas crenças de autoeficácia, se são baixas ou se são mais elevadas, elas influenciam, então, o trabalho do professor como um todo. E elas também estão relacionadas com
o trabalho do pedagogo com a música, né? Agora, a gente vai conversar a partir de alguns resultados da minha tese de doutorado. Nessa tese, né, vocês conseguem enxergar na tela algumas narrativas, né, trechos de narrativas das pedagogas que eu entrevistei. Na minha pesquisa, eu conversei com pedagogas aqui de Santa Maria, professoras dos anos iniciais, que estavam atuando, né, em escolas públicas do município. Essas professoras, né, elas me narraram o seu envolvimento com a educação musical, aspectos que eram positivos, aspectos que, né, que elas percebiam como dificuldade, aspectos que elas percebiam como fáceis, isso facilita eu me envolver com a música, ou não, isso é difícil. Então, e a gente pode perceber, e quero que vocês tentem fazer essa relação, né, de perceber que essas dificuldades vão influenciar e vão ser influenciadas também, né, por essas crenças de autoeficácia do professor. Então, com relação aos desafios, às dificuldades que as professoras pedagogas, né, que eu percebi que elas tinham com relação à música, primeiro ponto era o não saber tocar um instrumento, né, ou não saber cantar. Então, isso também muito relacionado, né, gente, com aquela ideia de, aula de música igual aula de instrumento. Logo, se eu não sei tocar um instrumento, eu não posso levar música para minha sala de aula. Então, essa visão de não saber tocar um instrumento ou se sentir, né, eu não sei cantar. Isso era um fator que barrava a música estar presente nas salas de aula delas, né? Dificultava, elas percebiam como um desafio esse não conhecimento, né? Esse desconhecimento do canto ou do instrumento. Uma questão também que foi apontada como dificuldade para trabalhar com a educação musical e que eu acho importante, de repente, depois a gente trazer isso para o debate, né? Ver o que o pessoal que está assistindo acha, o que as colegas professoras estão achando, é essa questão das exigências maiores para outras áreas, né? Então, a falta de tempo para trabalhar com música. Por quê? Porque essas professoras percebiam uma exigência maior para outras áreas que às vezes, né, consideradas, e aqui vamos botar umas aspas, mais importantes, né? Então elas me narraram que elas percebiam receber né, serem pressionadas para trabalhar mais, dedicar mais tempo da sua docência com os alunos para matemática, para português, e o que isso acabava acontecendo? As artes, né, aqui o foco da nossa conversa, a música, ia ficando de lado, né? Então, como elas tinham, não, eu tenho que trabalhar mais matemática, eu tenho que trabalhar mais português, a música vai ficando de lado. Isso é uma questão que mais de uma das professoras, né, me narrou, e que faz parte, que é aquilo que a gente conversava, né, o pedagogo tendo que trabalhar com mais áreas do conhecimento, obviamente, em alguns momentos ele vai ter que eleger o que eu vou dar prioridade agora. E, infelizmente, né, essa priorização que elas se sentiam obrigadas a dar para outras áreas acabavam afetando essa relação delas com a música. Outro ponto importante, a falta de conhecimentos da área, né, porque a Luciana falou, né, o FSM é uma universidade que tem a música no currículo, são poucas, né, infelizmente, poucos cursos de pedagogia ainda tem, não são todos, né, idealmente seriam todos os cursos que teriam a educação musical nos seus currículos, mas, então, essa falta de formação, isso, obviamente, né, vai afetar a confiança que essa professora sente para se envolver, né, com conteúdos musicais. Outra questão que as profs comentaram e que eu acho bem importante a gente pensar junto, né, conversar, é essa questão de quando a música atrapalha. O que é isso, gente? Né, as professoras, como eu comentei com vocês antes, as experiências que eu tenho, se são positivas, né, tendem a aumentar a minha confiança para continuar fazendo aquilo. Se, por outro lado, eu tenho uma experiência direta negativa, tende a diminuir a minha confiança, diminuir minha crença de autoeficácia para aquela atividade.
Essas professoras me narraram que, em diversos momentos, assim, planejaram, se organizaram, levaram a música para sua sala de aula, e o que aconteceu? Uma experiência negativa. Por quê? Porque a escola não é lugar para fazer barulho, né? Então, isso é uma questão importante para a gente refletir também, acaba se tornando um aspecto que influencia, assim, o trabalho do pedagogo, quando ele não se sente acolhido, né, quando leva para a escola uma atividade musical. Por quê? Porque faz barulho para outra turma, né, porque pode acabar atrapalhando a aula da sala do lado. Então, enfim, esses desafios, né, foram percebidos, talvez quem está na escola já, os professores se identifiquem, talvez podem, né, e se consegue pensar outros desafios, outras dificuldades, podem comentar aqui no chat, né, para a gente conversar. Então, esses foram os desafios e as dificuldades narradas pelas professoras que eu entrevistei. Mas se elas tinham desafios, elas também tinham facilidades, né? Elas apontaram algumas facilidades para elas se envolverem com a educação musical. Então, se o saber tocar, não saber tocar um instrumento era visto como uma dificuldade, o saber tocar um instrumento era visto como uma facilidade, né? Então, eu tive professoras entrevistadas que tinham muito envolvimento com a música, ou porque tocavam violão desde de criança, enfim, eram envolvidas, né? Sabiam tocar um instrumento, ou estavam envolvidas com o canto coral, com o coral da igreja, enfim, elas tinham um envolvimento com a música. E esse envolvimento com o fazer musical fazia elas se sentirem mais confiantes, né? Fazia elas se sentirem mais confortáveis, mais seguras para levar a música para a sala de aula. Outra questão é quando a música é brasileira. O que é isso? E aqui eu quero fazer um parênteses, né? E para a gente pensar, porque aqui, quando as professoras estão me narrando que se sentem seguras para trabalhar com música quando a música é brasileira, o foco delas nessas atividades com música não está especificamente nos aspectos musicais, né? Estão nos aspectos da letra. Por isso, então, se a letra da música é em português, se a música é brasileira, elas se sentiam mais confortáveis. Mas é um aspecto, né, então, que elas trouxeram como uma facilidade para cantar com seus alunos, para levar a música para dentro das suas salas de aula. Outra questão bem importante, e isso eu saliento assim que imagino que também os professores que estão assistindo tenham esse retorno dos seus alunos, um aspecto que foi comentado por todos os profs que eu entrevistei foi a receptividade que o aluno, né, que as crianças davam quando elas faziam propostas de atividades musicais, né? Então, proporcionando experiências positivas, né? A importância da experiência positiva. Então, elas disseram que esse retorno que elas recebem dos alunos, né, todo esse envolvimento que o aluno tem, a receptividade que as crianças tinham quando eram propostas atividades musicais, fazia elas se motivarem para buscar mais, levar mais, né, dava aquela sensação boa, né, de uma experiência com sucesso, consegui, foi legal. E isso, como a gente viu, né, a partir da teoria, pode contribuir, né, e contribui para aumentar essa crença de autoeficácia para essas atividades. Isso está muito relacionado, né, com essa questão do gostar de cantar mesmo não sabendo, né? Então eu tive uma prof que me disse assim que para adultos ela não canta, né? Ela disse eu não canto na frente de adultos porque ela tinha uma autoavaliação negativa assim com o canto, ela achava que não sabia cantar. Então, para os adultos eu não canto, mas para minhas crianças eu canto e eles adoram e eu adoro. Então, essa percepção, esse gostar dessa atividade, né? O gostar das atividades musicais também é muito importante, porque se a gente não gosta de uma área, de uma determinada atividade, tende que a gente não vai querer fazer muito daquela atividade, né? Então, esse gostar da área, aqui o exemplo trazido pelas professoras foi o gostar de cantar, né? Então, o gostar de cantar, o gostar dessa ludicidade que vem com as brincadeiras musicais, gostar desse envolvimento com a música, é muito importante, né, para elas se sentirem confiantes para levar a música para salas de aulas delas. Importante a gente pensar, né? A gente viu desafios, dificuldades que essas pedagogas viam com relação à música, e a gente viu também facilidades que elas viram, né? Então, o que é o ponto que eu quero? Desculpa, eu li ali, me atrapalhei. Onde eu quero chegar?
dependendo do nível de crença de autoeficácia desse pedagogo com relação à música, ele vai ter mais motivação para enfrentar esses desafios ou não, né? Então, vamos pensar nesses desafios, nessas facilidades que eu comentei aqui, né, que são resultados da minha pesquisa. Se o pedagogo tem uma crença de autoeficácia baixa com a música, ele se deparou com desafios e ele larga. Que é o exemplo da história, né, do início da nossa conversa. Ah, não é para mim, aí, né, pode vir 20 mil pensamentos, né? Não é para mim, não tenho dom, não tenho talento, não sou para música, né? E vem, enfim, a pessoa pode pensar em diversas possibilidades para não se envolver mais. Agora, por outro lado, se esse pedagogo, né, acredita, não, eu posso, quando no momento que ele se deparar com dificuldades, ele não vai desistir, né? Se a crença de autoeficácia dele é elevada, ele vai, não, eu vou estudar mais, eu vou organizar diferente, eu vou achar outra alternativa. Ele vai buscar superar essas dificuldades. Então, se é tão relevante, né? Tão relevante e tão influente no meu comportamento enquanto pedagoga com a música, essa crença de autoeficácia, é importante agora a gente pensar, ok, já entendemos, né, que a crença de autoeficácia influencia como eu vou agir com meus alunos. Como agora, então, eu posso aumentar a crença de autoeficácia dos pedagogos? Então, a gente pode pensar, né, trouxe aqui para a gente debater e conversar em 4 aspectos. Primeiro, formação musical, né? Tanto formação formal quanto informal. Aqui defendo de novo, né, a importância das disciplinas de música, de oficinas, de disciplinas de educação musical no curso de pedagogia, mas a formação também fora, né? Então, se envolver em coral, se envolver com instrumentos, se envolver com apreciação, fazer cursos enfim, né, gente, cursos de extensão, oficinas, buscar essa formação musical, né? Eu tendo esse conhecimento musical, isso pode elevar a crença de autoeficácia do pedagogo com relação à música. Pensando nessa formação musical, a gente pensa também na importância das práticas na escola durante a formação. E esse é um ponto importante para a gente pensar, especialmente em se tratando de formadores de professores, né? A importância do professor, formador desse pedagogo, proporcionar momentos de prática docente com a música já durante a formação. Por quê? Né, para esse pedagogo poder já ter experiências, né, porque a gente viu, uma das fontes de crença de autoeficácia é a experiência direta. Então, para esse professor já poder ter uma experiência com ensino de música já durante a formação. Por quê? Porque ali ele tem essa experiência com o apoio, com o auxílio desse professor orientador, né? Então, muito importante a formação e práticas já, né, de ensino durante essa formação. Então, se isso for possível, é muito importante o aluno já vivenciar esses momentos para ir criando essa bagagem de experiências positivas, né, com o ensino de música, com o envolver conteúdos musicais nas suas aulas. Além disso, a questão do apoio profissional na docência. Isso aqui, gente, está relacionado também à questão da fonte de persuasão social, né? Então, os comentários, o feedback, né? Esse retorno positivo de professores, né? Esse retorno incentivador da direção da escola, dos colegas, né? Os pares de professores, das crianças, né? Todas as professoras falaram da importância que tinham de receber o retorno dos pais dos alunos, né? Como isso fazia elas se sentirem confiantes quando os pais dos alunos vinham e elogiavam determinada atividade musical que elas tinham feito, né? Que as crianças tinham gostado, que as crianças tinham aprendido. Então, esse apoio na docência, aqui especificamente na música, né? Nas atividades musicais, é muito importante também. Aí é importante, se eu sou uma colega de alguém que está fazendo, né? Apoiar, os pais,
a professora fez alguma coisa que foi legal, dá esse retorno. Esse incentivo é muito importante nesse momento de construção de autoeficácia desse professor. E a observação de outras professoras, né? Isso aqui está relacionado à fonte de experiência vicária, né? Então, se eu estou observando, se eu tenho uma professora, né, um outro pedagogo que está tendo bons resultados, está conseguindo, vamos observar ela, né? O que ela está fazendo, que forma, como que eu posso fazer também. Então, essas são formas para a gente conversar, né? Depois, mas para a gente pensar como que a gente pode elevar a crença de autoeficácia desse pedagogo. Então, para finalizar a minha fala, eu sintetizo essa compreensão, né, da relação entre formação docente e constituição das crenças de autoeficácia, apontando a importância das disciplinas de educação musical no curso. Por quê? Gente, então, isso aqui é, né, resultado, então, da minha tese, então, o que eu estou defendendo, né, e trazendo para nós discutir, para nós debater e conversar, né, essa relação, ok, o que a minha formação docente tem relação com a minha crença de autoeficácia? Num curso de pedagogia, o aluno vai construir conhecimentos pedagógicos, vai poder ter experiências pedagógicas, né, experiências práticas com a docência, vai ocasionando, então, né, essa crença de autoeficácia pedagógica. Ele vai se sair do curso de pedagogia, né, tendo construído esses conhecimentos, podendo experienciar essa prática docente, né, nos estágios, enfim, todas as outras possibilidades, se sentindo capaz. Ok, eu me sinto confiante para ser um professor. Se esse curso tiver uma formação musical também nas suas disciplinas, né, então tiver disciplinas de música, isso vai possibilitar, a Luciana pode passar, por favor, isso vai possibilitar, né, que nessa formação, nessa disciplina de música, nessa oficina de música que seja oferecida pelo curso, que esse professor construa, que esse aluno, né, da pedagogia construa conhecimentos musicais. Então, ele vai ter práticas musicais, ou seja, ele vai tocar, ele vai cantar, ele vai se envolver com a música, o que pode, né, contribuir para essa constituição da crença de autoeficácia musical. Ok, vivenciou isso, agora ele vai poder também construir conhecimentos pedagógicos musicais. O que é isso, né, gente? Então, ok, como que eu organizo pedagogicamente esse conteúdo musical que eu aprendi? Como que eu organizo pedagogicamente? Como que eu penso possibilidades pedagógicas envolvendo esses conteúdos musicais? E se ele tiver essa prática pedagógica musical, né, que é o que eu sugiro, que eu defendo, junto com essa formação, isso vai possibilitar, né, dar uma base para ele também construir essa crença de autoeficácia pedagógico-musical. Então, por isso, né, e aqui o ponto que eu saliento é a importância da formação, né, especialmente se tiver essa formação no curso de pedagogia. Então, a partir de tudo que eu falei, né, nessas crenças, a influência que a crença tem no nosso comportamento, no envolvimento que o pedagogo tem com a música, fica o meu convite para todo mundo que está ouvindo, os professores, os alunos, se questionarem, né, como que está, né, cada um se fazer essa questão, como está a minha crença de autoeficácia com relação à música? E como que eu posso fazer para ampliar essa minha crença, para aumentar a minha crença de autoeficácia, né? Ou seja, como que eu posso fazer, o que que eu posso buscar para aumentar a minha confiança para trabalhar com questões musicais, para trabalhar com conteúdos musicais, com atividades musicais nas minhas aulas. Então, pode, né, incentivo, né, busquem mais, estudem, observem mais, né? A gente aprende observando, a gente se aumenta a nossa confiança observando experiências positivas. De repente, iniciar com atividades mais simples para ir construindo aquelas experiências positivas, né? As experiências de sucesso que vão contribuir com uma crença de autoeficácia elevada. Porque se a gente pensar, levar a educação musical para a sala de aula do pedagogo, pensando em todas as outras áreas que esse professor já tem que trabalhar, não é uma coisa fácil, né? Mas é possível. Então, fica o meu convite. Muito obrigada.